Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje daremos continuidade ao estudo que temos feito referente ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Iniciaremos o estudo de hoje falando a respeito do pecado por pensamentos. E utilizaremos a passagem registrada no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 28, onde o mestre se refere ao adultério. Abre aspas. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Fecha aspas. Sobre esse assunto, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, comenta o seguinte, abre aspas, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou, por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Fecha aspas. Esta passagem citada por Kardec se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 38. Podemos entender, então, que adultério, no contexto trazido por Jesus, não quer dizer traição, como nós entendemos no sentido comum. Porém, significa o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento ruim, pensamento mau. Voltando então ao pensamento de Jesus, poderíamos interpretá-lo da seguinte forma: não cometa o pecado, não tenha sequer um pensamento mau. Eu, porém, vos digo que aquela pessoa que olhar uma mulher com intenções malévolas, com todo e qualquer sentimento mau, já em seu coração cometeu o mal para com aquela mulher. De acordo com o que aprendemos com os postulados espíritas, a verdadeira pureza não está somente nos atos. Quer dizer, não são apenas as atitudes que devem ser puras. Os nossos pensamentos também devem ser puros. A verdadeira pureza tem que estar também nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas emoções. Por quê? Porque aquela pessoa que tem o coração puro, ela nem sequer pensa no mal. O mal é uma cogitação que não passa pela sua mente, pelo seu coração. Foi o que Jesus quis dizer. O Mestre condena o pecado mesmo em pensamento, porque esse pecado em pensamento já é um sinal de impureza. E afinal de contas, o que vem a ser o pecado? Será que o pecado que estamos tratando aqui é naquele sentido teológico como a Igreja nos ensina? Em verdade, podemos considerar como pecado todos os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, que são contrários às leis divinas. Tudo, portanto, que é contrário ao bem, ao belo, ao verdadeiro, ao que vem de Deus, é pecado, é um erro, é um equívoco. Esse princípio de que estamos tratando, o pecado por pensamento,
nos suscita a seguinte questão, que foi proposta por Allan Kardec. A pessoa que tem um pensamento mau, mesmo que esse pensamento não produza nenhum efeito prático, mesmo assim, essa pessoa sofre as consequências deste mau pensamento? Este é o grande questionamento. Nós sofremos as consequências apenas das nossas más atitudes ou também sofremos as consequências dos nossos maus pensamentos, mesmo que eles não se concretizem? Para responder a esta questão, precisamos levar em conta que, à medida que a alma avança na vida espiritual, aquela que se enveredou pelo caminho do mal vai aos poucos se esclarecendo e se despojando gradualmente de suas imperfeições, de seus vícios, de suas mazelas, ou, se assim podemos nos exprimir, de seus pecados. E isto conforme a maior ou a menor boa vontade que ela demonstre, em virtude da utilização do seu próprio livre-arbítrio. Não temos dúvida em afirmar que todo pensamento mau é consequência da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que a alma alimenta em depurar-se, mesmo esse mau pensamento pode se tornar uma ocasião de adiantamento para ela. Isso se ela repelir esse mau pensamento com energia. É um indício de esforço da alma em apagar aquela mancha, aquela imperfeição, enfim, de apagar aquele mau pensamento. E isso é muito positivo, porque significa que essa alma está lutando contra o mal que ainda existe em sua intimidade. Ela não cederá caso se apresente a oportunidade para satisfazer esse seu mau pensamento ou esse seu mau desejo. Depois que ela tenha resistido, ela vai se sentir mais forte e mais feliz com a sua vitória. É a vitória que ela consegue nessa luta contra si mesma. Porém, aquela outra alma que, ao contrário, não tenha tomado boas resoluções, essa, infelizmente, procura ocasiões propícias para praticar o mau ato ou o mau pensamento que ela cultiva em si. E, se ela não concretiza esse mau pensamento ou esse mau desejo, não é nem por virtude de sua vontade, não. É porque faltou oportunidade. Esta alma, então, nestas condições, é tão culpada quanto o seria se tivesse cometido o seu mau pensamento, o seu mau desejo. Perceberam, meus irmãos, aonde vai o raciocínio que a doutrina espírita nos proporciona? O espírito que tomou boas resoluções em sua caminhada espiritual, se ele é tomado em algum momento por um mau pensamento ou por um mau desejo, esse mau pensamento se lhe torna uma oportunidade de combater o mal que ainda existe nele. E ele, ao final desse processo, sai mais fortalecido e feliz por ter conseguido vencer a si mesmo. Já aquele outro companheiro que, infelizmente, não tomou boas resoluções e alimenta maus pensamentos em seu coração, em sua mente, este procura oportunidades para colocar em prática os seus maus pensamentos e os seus maus desejos. E se ele não os coloca em prática, não é nem em função do seu esforço, que na verdade não existiu, mas simplesmente em função de não ter surgido oportunidade propícia para que ele cometesse seus atos infelizes. Allan Kardec sintetiza o assunto da seguinte forma, abre aspas, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado.
naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Fecha aspas. Fica então para todos nós a lição para que tenhamos bastante cuidado com os nossos maus pensamentos e os nossos maus desejos. Vamos agora falar um pouco sobre a simplicidade e a pureza de coração. E utilizaremos como base do nosso raciocínio a passagem constante no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 8, e que dá título ao capítulo que estamos estudando. Abre aspas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Fecha aspas. É interessante a expressão utilizada por Jesus, ver a Deus, ou, como se encontra originalmente no Evangelho, no futuro, verão a Deus. Primeiramente, para entendermos o que é ver a Deus, é preciso compreendermos o conceito de limpeza de coração. Afinal, quem são os limpos de coração? Os limpos de coração são os que não têm manchas, são os puros. Mas essa limpeza ou essa pureza não se consegue de um dia para o outro. É um processo que ocorre de forma gradual, pouco a pouco. É preciso que no nosso dia a dia nos esforcemos com bastante sinceridade e perseverança para purificarmos o nosso psiquismo através das várias oportunidades que o Pai nos concede nas reencarnações. Quando fazemos mau uso do livre-arbítrio, nos maculamos, ou seja, nos tornamos espíritos ainda mais impuros, e assim se torna necessário que nos depuremos. Lembremo-nos de que uma superfície limpa é capaz de refletir os raios solares, e quanto mais limpa estiver, mais nítido será o reflexo do sol. Apesar de ser a alma que sente, ou o espírito, as emoções e os sentimentos repercutem em nosso sistema cardiovascular, que trabalha ao comando do chamado centro cardíaco, que é um centro de força localizado no perispírito, no nosso corpo espiritual. E esse centro de força altera profundamente as condições do indivíduo de acordo com o que ele está sentindo. É importante ressaltar que em nossa caminhada espiritual acabamos perdendo oportunidades enormes de semear júbilos fora e dentro de nós mesmos. Por quê? Por causa de coisas insignificantes que acontecem conosco e que nós valorizamos em demasia. Temos o péssimo hábito de valorizar muito mais os espinhos do que a beleza das rosas. Se analisarmos fria e profundamente as possibilidades que temos de fazer o bem, possibilidades estas que fluem quase que cotidianamente ao nosso alcance, nós modificaríamos nossas disposições negativas e nos renovaríamos. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos oferece com uma frequência enorme grandes oportunidades de fazermos o bem, de sermos verdadeiramente úteis aos nossos semelhantes. Mas também é verdade que, infelizmente,
malbarateamos tais oportunidades. E sabem por que isso acontece? Simplesmente por causa do nosso egoísmo, uma das maiores chagas da humanidade. Segundo o grande líder indiano Mahatma Gandhi, que não era hindu, mas que amava profundamente o Cristo, ele dizia que sem dominar as paixões do sexo, da gula, dos olhos, do ouvido e da língua, o homem não tem paz e tranquilidade, pois elas são para o coração o que as tempestades são para o oceano. E o grande filósofo cristão, Huberto Roden, dizia que puro de coração é aquele que se libertou não só dos objetos externos, mas também do sujeito interno, isto é, daquilo que ele idolatrava como sendo o seu sujeito, o seu eu, embora fosse apenas o seu pseudo-eu, o seu pequeno ego físico-mental. Para Roden, a criatura nestas condições verá o verdadeiro Deus, porque olha para além do seu falso eu. Não apenas no judaísmo e no cristianismo, mas nas letras sagradas de todas as religiões do mundo, se formos analisar profundamente, vamos identificar que impureza quer dizer egoísmo, e pureza significa o oposto, significa o amor universal. Então, impureza é o mesmo que egoísmo, pureza é o mesmo que o amor universal. Parte da teologia cristã relaciona a impureza aos prazeres sexuais. Entretanto, isto é um erro, pois no próprio Evangelho vamos perceber que os demônios são chamados de espíritos impuros porque são egoístas, tanto que procuram se apossar de corpos humanos para satisfazerem os seus desejos. Não são impuros por causa do sexo, mas sim por causa do egoísmo. O egoísta, o impuro, ele não pode ver a Deus, porque Deus é amor puro. O egoísmo equivale a uma cegueira mental. Entre o Deus amor e o homem egoísta se ergue uma muralha opaca que intercepta a luz divina. Enquanto o homem não ultrapassar as estreitas barreiras do seu ego personal, estará com os olhos vendados, separado de Deus por uma camada impermeável à luz, que é a impureza de seu próprio coração. Vejamos agora a questão de número 10 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam, abre aspas, não, falta-lhe para isso o sentido, fecha aspas. Na questão seguinte, a de número 11, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade. E os espíritos responderam, abre aspas, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Fecha aspas. Portanto, meus amigos, esta questão de ver a Deus é um tanto quanto subjetiva. Não significa que veremos Deus com os olhos carnais. É bom lembrar que, segundo as informações dos próprios espíritos, eles enxergam não apenas com os olhos, mas eles enxergam com todo o potencial que o corpo espiritual, que chamamos de perispírito, lhes oferece. Na verdade, a expressão ver a Deus teria um significado mais correto se a entendêssemos como perceber Deus. O que Allan Kardec nos esclarece em seu comentário é que a criatura,
à medida que vai evoluindo intelectualmente e principalmente moralmente, ela vai se colocando em condições de penetrar com maior facilidade no entendimento das coisas e, por consequência, na percepção do próprio Criador. Dito isto, é importante lembrarmos também da necessidade de mantermos uma atitude permanente de querer servir de forma espontânea e gratuita a todos os nossos irmãos. Simplesmente porque isso remove os obstáculos que existem entre nós e Deus, porque diminui, pouco a pouco, o egoísmo unilateral e exclusivista e aumenta a solidariedade unilateral e inclusivista, que uns chamam de altruísmo, outros chamam de amor, outros chamam ainda de benevolência universal. Com essa prática diária, a muralha opaca que se ergue entre nós e Deus se torna cada vez mais transparente, permitindo-nos a visão da grande luz. Assim sendo, vamos aprendendo que ver a Deus, nesse sentido de aumentar a nossa percepção em relação ao nosso Pai, o Criador, é conquista evolutiva, onde ampliamos a nossa visão e o nosso discernimento. Na antiguidade, ele era visto como um ser vingativo, violento, colérico, senhor dos exércitos. À medida que o tempo foi passando, o homem foi se aperfeiçoando, Deus passou então a ser entendido ou percebido, ou mesmo visto de uma forma diferente. Jesus, quando veio fisicamente à Terra trazer o seu Evangelho, nos ensinou que Deus é Pai. E na conversa com a mulher samaritana, aos pés do poço de Jacó, ensinou que Deus é Espírito e que os seus verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e verdade. João Evangelista, um dos principais discípulos do Mestre, ensina que Deus é amor. Então vejamos, de um ser vingativo, violento, colérico e senhor dos exércitos, tivemos depois um Deus Pai, um Deus Amor, um Deus Espírito, e de acordo com a codificação espírita, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, vemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí vem a pergunta: Deus mudou? Não, Deus não mudou. Mesmo porque, se ele tivesse mudado, ele não poderia ser Deus, uma vez que um dos principais atributos da divindade é a imutabilidade. Em verdade, o que mudou foi o entendimento dos homens, através do aperfeiçoamento e da evolução de suas próprias percepções. Isso nos faz lembrar uma ocasião em que estávamos em uma casa espírita para participar com alguns companheiros de um curso e nos deparamos com uma canção muito bela, registrada num quadro negro, cujo título é Ouço Deus. Nós desconhecemos o autor, mas fizemos questão de anotar os versos dessa canção em função de sua grande beleza. Abre aspas. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Sinto Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus
na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Fecha aspas. Esses versos demonstram bem que a criatura espiritualizada é capaz de ouvir, ver e sentir Deus em toda a sua obra, em toda a sua criação. Bem, meus amigos, hoje nós ficamos por aqui. Em nosso próximo programa, falaremos sobre a verdadeira pureza e também sobre os escândalos. Agradecemos a todos vocês pela companhia e os aguardamos na próxima semana.